pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter vocês por aqui. A gente vai para mais uma tiragem do canal, dessa vez de escolha. Então, na introdução, provavelmente vocês já puderam se conectar com qual das leituras vocês vão poder absorver uma mensagem hoje. Se quiserem assistir as duas, fiquem à vontade, fazendo um filtro sempre do que pode servir para vocês. E as intenções dessas canalizações e dessas leituras é sempre trazer uma mensagem de profundidade sobre o autoconhecimento, sobre o ser, sobre quem somos, e principalmente uma ajuda e cura para algum momento que você possa estar enfrentando. Fico de coração aberto e me torno esse canal para que eu possa te transmitir uma mensagem que seja verdadeiramente significativa na sua vida. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para fortificar esse movimento que eu venho fazendo aqui por essa plataforma. Agradeço imensamente por isso. E vamos para a primeira leitura. Então, primeira leitura, o Mudra. Mudra é um movimento que a gente faz com as mãos de determinadas formas, tem vários deles, para mandar uma informação para a mente de algo, de alguma maneira que a gente queira se sentir. Um exercício super interessante e realmente eficaz. Sobre o que a gente está falando aqui. Então, a gente está falando aqui nessa primeira leitura de um ajuste energético, de um ajuste de vida, de algumas circunstâncias que tendem a mudar muito, muito. A gente tem duas cartas de número 5 aqui. O 5 de ouros e o 5 de espadas. E então é um ciclo que tende a se completar. É um ciclo longo, é um ciclo que faz tempo que vem acontecendo. É um ciclo que pode ter impactado diretamente na sua visão a respeito de falta, de ter ou não ter, né, as coisas da vida. E que proporcionou também uma dificuldade mental nesse processo. Sinto muito, pessoal. A sua mente também pode ter sido impactada por essa situação, por essas dificuldades. Mas o que acontece aqui é que você não deixou a peteca cair. Talvez você tenha sentido várias vezes que as coisas não estavam surtindo efeito e que você poderia estar falhando da maneira que você estava agindo, das ferramentas que você estava usando. É a ansiedade que a gente tem que as coisas se resolvam, né? É a ansiedade, a angústia que a gente passa às vezes durante o processo, que na verdade a gente está tendo entendimento. A gente está conseguindo perceber o que precisa ser feito para mudar a situação, para mudar os resultados. Então, essas coisas elas demandam tempo. A gente tem uma ilusão a respeito de que tudo seja muito rápido e imediatista, mas o que a gente não consegue perceber é que as coisas elas podem acontecer de uma hora para outra, só que isso só acontece quando a gente consegue virar a chave. Então, existe uma parábola de outono, e nesse momento que eu tô fazendo a filmagem a gente já entrou no outono, que fala assim: muito tempo, muitos dias se passaram
para a cor bordô pintar as folhas das árvores. Mas basta apenas um dia para que essas folhas caiam, né? Então, o processo de soltura, às vezes eles demoram o tempo que precisa. Não é que eles demoram, eles têm o tempo essencial deles, desse processo. E quando acontece, né? Quando desata, quando muda, é de uma hora para outra. Então, a angústia, ela mora apenas nessa não recordação de que os ciclos são dessa maneira, né? Nessa sensação de falta, de que se agora eu não tenho, talvez eu não terei no futuro. Se agora tá complicado, o futuro também será assim. Então, essa visão muito limitada dentro das resoluções do dia a dia e não vendo e não tomando aprendizado do ciclo, da vida como um todo, de como as leis cósmicas regem a gente, as leis herméticas também, a gente identifica muito conhecimento por elas. Isso faz com que a gente se perca eternamente na ilusão e a gente já sabe o ensinamento, mas depois a gente vai e se coloca na mesma posição de não entender, de não conseguir compreender uma coisa que já faz sentido pra gente, uma coisa que a gente já sabe como que os fatos ocorrem, né? A gente já passou por eles outras vezes, basta apenas a gente se recordar. Aqui é uma grande oportunidade da vida para vocês tomarem esse conhecimento, tá? Da mudança, para você tomar esse conhecimento da mudança. Depois que você aprender isso, você vai viver super bem, porque os processos de mudança, eles vão ser bem mais tranquilos para você atravessar. Isso agiliza muito a vida, faz as coisas acontecerem mais rápido, o que é super uma coisa contrária, né, do que a gente estava conversando, mas aí que tá, quando a gente se coloca disposta a absorver o desafio, a lição, depois a gente ganha exatamente o que faltava, o que nos afligia, né? Então, a falta de paciência pelas mudanças é isso que a gente ganha quando a gente aprende a lição, a agilidade na nossa vida, porque aí se torna mais fácil a gente navegar de um momento para outro, de um ciclo para outro, de uma relação para outra, de um trabalho para o outro, porque isso é totalmente normal na vida. A mudança, ela é fatídica, né? Depois desse processo de aprendizado, vocês vão conseguir sentir um equilíbrio maior. Isso não vai mudar a questão, talvez, de que no fundo vocês estejam aflitos. No fundo, talvez você esteja aflito a respeito de se isso realmente vai dar certo, de se... Porque aqui tem um processo de mudança bem grande, sabe? Talvez não seja uma coisa tão simples, uma coisa tão pequena, talvez seja uma mudança que vocês almejaram, que você almejou por muito tempo. E vem do seu âmago essa questão, entende? Só que, ao mesmo tempo que essa é uma energia muito positiva, ela pode te aprisionar de alguma maneira. Você pode se sentir acuado,
tensionado por conta dela. Esse movimento em si, ele demanda muito de uma energia profunda do seu ser, de uma energia mais primordial, de uma essência mais pura, de algo mais genuíno, que talvez você não tenha tido oportunidade ainda de explorar tão profundamente, sabe? Talvez você já pode conhecer esse seu lado, mas você ainda não teve a oportunidade de aprofundar tanto ele, e agora você vai ter essa oportunidade. Porque é nesse lugar, é nesse âmago, nessa dualidade até de você entender que a mesma energia que pode, em excesso, te conduzir para uma estagnação, para uma dificuldade, para uma coisa mais aprisionada, uma situação mais aprisionada, essa mesma energia, se bem trabalhada, ela vai abrir a sua criatividade, vai abrir o seu potencial para o mundo, vai abrir a sua energia co-criadora, entende? Essa energia do diabo. Então, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Você é muito comunicativa, e isso, tipo, pulsa dentro de você. Só que você nunca usou isso dentro do seu trabalho, dentro do seu projeto, dentro da sua vida, né? E aí, de repente, você vai ter que começar a usar isso. Só que essa potência, ela é tão grande, ela é tão bonita, ela é tão magnífica, que quando você começar a usar ela, vai ser um pouco difícil de lidar, porque é uma frequência muito alta, entendeu? Então, aí a hora que você começa a usar, dá uns negócios, assim, dá uns calafrios no corpo, dá umas reações, você fica tenso, dá medo, dá muito medo, dá vontade de voltar atrás, entendeu? Então, essa potência, se você não tiver a consciência, e você vai ter agora que eu tô te contando, né, do quão grande é, essas vibrações, elas não é porque você tá com uma energia densa, negativa. Na verdade, ela é uma frequência alta, entendeu? Uma questão muito interessante da gente aprender a observar é a diferença da energia densa para a energia de alta vibração, porque ambas vibram, só que em frequências diferentes. Só que talvez eu nunca conseguiria descrever isso para vocês em palavras, talvez uma representação sonora ficaria mais fácil, mas é uma coisa que a intuição ela sente, que a sensibilidade que a gente tem nos traz, que é muito específico, né? Então eu não vou conseguir descrever para vocês. Só que estudem isso, né? Percebam, se coloquem dispostas a observar isso. Como que essa frequência vibra diferente? Talvez uma representação sonora, como eu comentei, auxilie você a entender o que eu tô falando, né? E identificar isso dentro do seu corpo. Para que você saiba que quando você começar às vezes, a tremer, a frequenciar em alta ressonância, isso não é ruim. Então, a gente não pode ficar com medo. Porque quando a gente vibra na frequência alta, às vezes também dá um pouco de medo, às vezes pode dar uma ansiedade, às vezes dá até uma respiração fica mais ofegante, mais rápida. Afinal, a gente está colocando o nosso corpo em uma nova vibração. E no começo isso pode ser um tanto quanto assustador, entendeu? E aí que a gente não aprende, né? Que a gente, assim, a gente fica com medo e daí acaba abaixando a vibração, porque o medo é a energia mais densa, né? Então, entendem o que eu quero dizer? Vocês podem acabar ficando com medo de algo que vocês ainda não conhecem, que tem uma potência super grande, que é vocês, na verdade, no âmago de vocês, bem no interno, assim, na alma de vocês. E a hora que vocês olharem isso, vivenciarem essa experiência, esse processo, talvez vocês fiquem, nossa, isso tá errado, isso é uma coisa negativa. E na verdade não é. Na verdade é uma potência bem braba, sua, entendeu? Então não sinta medo. Não sinta medo nunca, na verdade, tá? Use o medo, assim, apenas como uma ferramenta de navegação que vem de maneira espontânea, não favoreça, né? Olhe bem para a situação e veja se tem necessidade mesmo de sentir medo, porque
na maioria das vezes a gente sente medo de muita coisa, de coisa que nem precisa sentir. E isso é muito ruim, a gente fica jogando a nossa vibração lá pra baixo toda hora. Do tipo assim, medo de tropeçar no tapete, sabe? Não que isso não possa acontecer, mas, pô, se você tá atento, atenta, é difícil. E se acontecer também, nossa, é difícil ser um caso muito sério. Mas na maioria das vezes, se a gente tropeçar 10 vezes no tapete, é difícil que talvez seja uma muito fatídica, né? E aí a gente ficou 10 vezes no medo, sem porquê, tá? Isso é só um exemplo, mas a gente sabe que a gente sente medo na vida várias vezes. E às vezes é bem desnecessário, isso só serve pra deixar a gente assim, ó, aprisionado. O medo só leva a gente pra prisão mental. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha pra vocês. Eu espero imensamente que tenham gostado. Se gostarem, deixem um comentário, seu like. Isso ajuda muito a minha intenção aqui nessa plataforma. Mas, de coração, o meu intuito aqui é trazer uma mensagem de iluminação e de cura para vocês, conhecimento, tá bom? Muito obrigado e agora vamos para a segunda leitura. Tchau, tchau. Olá, que bom ter você por aqui. A gente tá indo então para a segunda leitura. Você escolheu os cogumelos mágicos e vamos ver o que eu posso passar de mensagem para você então nesse momento para te auxiliar. Sobre o que a gente vai falar aqui agora. Quatro de ouros. A morte. Seis de espadas. Rainha de espadas. Então aqui parece que você está finalizando algumas questões que poderia te fazer se sentir estagnado, estagnada, monótono. Diferente da primeira leitura, aqui eu sinto que existe a vontade, a necessidade de ver mudanças, de querer mudanças, de sentir as coisas muito concretas, sabe, assim, de uma maneira negativa. Não é como se as coisas estivessem estáveis. Na verdade, tem uma energia muito do contra aqui, que gostaria de mudar algumas coisas de lugar, entende? E agir em direção a isso. Aqui não é uma espera a respeito do que a vida pode fazer por você. Por mais que seja importante a gente compreender que a vida às vezes oferta grandes mudanças significativas e boas pra gente, né? Mas aqui eu sinto que você tá com essa vontade de romper alguns laços, de tocar novas músicas, de explorar novas danças, de subir um pouco mais a sua percepção de vida e de mundo. Aqui eu sinto um incômodo com a humanidade, a sociedade, entende? Essa grande construção da Matrix e de como as coisas acontecem, como a mídia acontece, como os processos
para você ser um grande empresário, empresária, acontecem, digo de maneira patriarcal, enfiada goela abaixo, sabe? Esses métodos extremamente ultrapassados de concepção de vida que já não favorecem nada e nem ninguém, mas como faz muito tempo que as coisas acontecem assim, simplesmente muita gente aceitou e estagnou nisso, entende? Muito difícil a gente vê pessoas assim, na verdade, lutando contra isso, mas a grande massa ainda está focada dentro de uma percepção muito pequena do que é a vida na Terra e fazendo um aproveitamento bem superficial e se não de um adultério, entendeu? Pior ainda do que ser superficial é adulterar aquilo para algo que desgasta a nossa alma, que faz a gente ficar refém de coisas, sendo que a gente no fundo a gente dá muito valor para a liberdade, entendeu? A nossa alma, quando não encarnada aqui no plano terrestre, ela é muito livre, entende? Ela é muito capaz de cocriar, de viajar, de seguir as suas maiores paixões, entendeu? De dissolver os karmas, as situações complexas e perdoar. A gente é muito grande, a gente é muito brilhoso, né? E quando a gente chega aqui, a gente se depara com essas restrições, às vezes isso para algumas pessoas que se lembram, né, de algo mais etéreo, pode ser muito difícil, pode ser muito complicado de lidar, né? Um dos primeiros sinais que a gente ouve muito por aí, que a galera comenta muito, é sobre a questão do saudade de alguma coisa que eu não sei nem o que é, né? Aquela saudade de casa. É mais ou menos isso. Esse é um dos primeiros indícios que a gente tem de abrir a mediunidade, abrir essa lembrança, se lembrar, né? Se recordar. Então, aqui eu sinto isso, sabe? Essa sobrecarga, essa dificuldade para lidar com o 3D. Vamos continuar abrindo aqui. O mago. Aqui, ó, desapontamento. É exatamente sobre o que a gente estava falando. Tem um pouco de energia contida, né? Um pouco de energia contida dentro de si. Por conta dessas limitações da Terra. É assim, a sua essência, ela tá dentro de você, mas ela não tá sendo expressada 100% ainda, por conta dessas questões de desidentificação, de tipo assim, como que eu posso manifestar as coisas aqui na Terra, sendo que eu ainda tô, não é apegada, porque voltei, pessoal. Deu um pequeno corte, não sei ao certo. Então, eu vou só reconstituir a ideia, tá? Então, tem esse desapontamento muito grande, né? Essa habilidade que se tinha em manifestar em outro momento, que não encarnado aqui,
tá conflitante com como materializar as coisas aqui. E talvez por isso que a mente está querendo trazer essa grande mudança, essa grande movimentação, para tentar encontrar uma maneira de estar aqui na matéria sem se sentir dentro dessa estagnação, dentro dessa mesmice, tá bom? Aqui a gente já tem um impasse da mudança, porque esse desapontamento, na verdade, ele é a substância, ele é a matéria que vai ser capaz de cocriar a mudança. Eu falei certo? Não sei, eu vou recapitular. Esse desapontamento é que vai ser o combustível para que essa mudança aconteça. Porque, na verdade, a gente só faz esses movimentos de ruptura quando a gente chega num momento de estafa, quando a gente chega no auge da situação, né? Então, essa questão emocional, ela vai abrir essa possibilidade de mudança, tá bom? Mas uma mensagem que eu tenho para trazer aqui para vocês também é que a principal mensagem daqui dessa leitura, ela diz muito sobre eu falar para você que essa lembrança, essa saudade, né, essa necessidade, essa vontade de estar, não estar por aqui, é verídica, tá? Isso é normal que a gente sinta, não se sinta sozinho, sozinha. Me coloco à disposição de te acolher agora nesse momento, de enviar essa energia de acolhimento para você, querida alma, querida alma que me assiste agora aqui, querida alma que também foi corajoso para vir para essa missão e completar ela da melhor maneira possível, né, que você encontrar. Saiba que a sua falange, a sua família estelar, enfim, seja lá com qual nome você dê para isso, eles realmente existem e você vai ter a oportunidade de reencontrá-los, né? Você vai ter a oportunidade de vivenciar a magnitude do cosmos, da espiritualidade, da vida não na Terra, novamente. E a nossa passagem aqui, ela é curtinha, ela é muito rápida, né, em comparação com toda a consciência cósmica. Ela é muito curta, a nossa estadia aqui na Terra. Então aproveite ela sem preocupação. Não fica se martirizando, não fica sofrendo, não fica chorando. Eu sei que a gente é ser humano e a gente passa pelos desafios, mas quando você puder não se render a esses sentimentos, para que você fique bem, faça isso. Mas quando não, se mantenha firme nessa vibração mais elevada. Você merece isso, tá bom? Então vamos para a última cartinha. As de espada. Com essa informação, com esse aprofundamento acerca das coisas mais profundas da espiritualidade, astrofísica e afins, esse conhecimento maior sobre si próprio, você vai conseguir sair desse desapontamento e encontrar um novo lugar dentro da sua mente de maior firmeza, de maior coragem, de maior conexão com o seu objetivo aqui na Terra, seus objetivos. Se não, pelo menos, da felicidade de estar entre os seus, entre os que você pode reencontrar aqui reencarnado. Então, saiba que sempre que você precisar, você pode se lembrar de que tem pessoas que estão ao seu redor que já estiveram com você em outro momento. E elas podem te ajudar nesse processo de não se sentir só, tá? Só é importante que você abra a sua percepção,
Abra sua mente sobre essas questões, sobre a sua própria vida, sobre as suas outras vidas. É importante que você tome o aprendizado, o conhecimento, a iluminação, que você coloque a sua mente num local que te favoreça mais nas ideias, entendeu? Não que você fique pensando sobre isso, mas que você cultive uma mente limpa e equilibrada para que essas informações cheguem a você e vão se conectando como um jogo de pontos, sabe? De desenho de pontos. E aí você começa a conseguir se conectar aqui na Terra com essas questões extrafísicas, porém tendo essa experiência aqui ainda e ficando satisfeita com isso. Certo, pessoal? Então é isso que eu tenho para vocês. Eu agradeço imensamente a presença sua aqui comigo nessa leitura. Eu espero que tenha te ajudado. E se foi significativo, deixa seu like, seu comentário. Se inscreva no canal para ajudar esse movimento que eu tô fazendo aqui nessa plataforma. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!